Boa tarde. Estamos aqui na Escola Santa Cruz e vamos fazer podcast com o professor Tiago. Ele é formado em História pela Universidade Estadual de Londrina, onde fez especialização em História Social, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi professor na educação básica desde 2015 e é professor na UFMT. Olá, professor Tiago. Dando continuação, perguntas. Primeira pergunta. Pode nos falar sobre os principais fatores que levaram à Revolução Haitiana? Boa tarde a todos. Agradeço estar aqui hoje com vocês. O que leva à Revolução Haitiana são vários fatores, assim, e que existe uma reflexão um pouco mais alongada, talvez o tempo não nos permita aqui sobre elas. Mas o principal de todos, né, a gente são duas questões que eu acho que são importantes. A primeira é a questão escravista. A partir do século XV, a escravidão negra africana ela se intensifica, e se intensifica sobretudo numa região que a gente chama de Atlântico. Alguns historiadores dividem o Atlântico em três partes, em duas partes, Atlântico Norte e Atlântico Sul. Essas duas partes, ou todo o Atlântico, está ali envolvido na escravidão. Há um processo exploratório dessa mão de obra africana que vai ocupar todo o território americano e vai ajudar no desenvolvimento das colônias. No século XVIII, esse sistema já está esgarçado, já está enfrentando os seus problemas. E também no século XVIII é um momento, aí olhando para a Europa, especificamente, das revoluções europeias. A gente vai encontrar várias revoluções na Europa e algumas aqui na América começam a aparecer. O que é importante a gente entender desse momento, os elementos que levam à revolução, são esses esgarçamentos desse sistema e as revoluções que vão surgindo na Europa e tanto na América, que vão enfraquecendo, de certo modo, o controle social e o político que as colônias europeias exerciam sobre seus territórios na América, né? No caso específico do Haiti, a gente tem que lembrar que em 1789 explodiu a Revolução Francesa, e que prega, né, liberdade, igualdade e fraternidade. E os haitianos talvez foram atrás disso. Muito obrigado pela resposta. Quais foram os desafios enfrentados pelo povo haitiano durante a Revolução? Os desafios do povo, né, haitiano, nesse sentido, é garantir a revolução, né, garantir as suas conquistas. Porque eles estão lutando contra um sistema montado, contra um Estado, que apesar de estar em certo modo cambaleante, que é o Estado francês nesse momento, já sob o governo de Napoleão Bonaparte, eles não têm ali aquela estrutura estatal que o governo tinha, né? O governo francês tinha. Então, o grande desafio deles é manter, né, a revolução em si, né? Garantir que o desejo deles, que era a independência, fosse alcançado e fosse mantido. Acho que esse é o grande desafio do povo haitiano. Uhum. A independência do Haiti teve impulso nas lutas pela abolição da escravidão em outros lugares? Sim. Isso é muito interessante, porque, como é a primeira revolução, isso é importante a gente salientar, é a primeira revolução escrava, feita por negros, sobretudo, ela tem um impacto na América, de um modo geral. E é um impacto que vem das notícias. E tal como hoje, a gente tem as fake news, né, que rolam por aí, os boatos, uma palavra mais antiga. Naquela época também rolavam os boatos, também rolavam as notícias, e essas notícias têm o fundo de causar o medo, levar as elites ao medo. Inclusive aqui no Brasil chegam as notícias da Revolução do Haiti, e são em alguns grupos de escravos que tentam se movimentar nesse sentido, sobretudo no Nordeste do Brasil, e que acabam sendo sufocados pelas elites locais, que eram mais organizadas,
em detrimento disso, né? Então, a independência do Haiti, o processo revolucionário haitiano, ele influencia aos outros lugares da América é, nesse sentido de que das notícias que correm, né, das notícias que correm, dos medos que essa notícia gera em torno de uma elite local, de uma elite que deseja manter um sistema social, político que lhes é agradável. Quais foram as relações iniciais do Haiti com outras nações após a independência? Isso é interessante também, porque quando a gente pensa no processo de independência, a gente já pensa, tipo, tá independente, acabou, vida que segue, né? Amanhã, novo dia, eu estou ali. Mas não. O Haiti, ao declarar independente, conseguir a sua independência, ele começa a enfrentar um sério problema em relação às nações que faziam comércio com ele, porque elas tinham medo de retaliação francesa. E nós estamos falando da França, eu disse na pergunta, as respostas anteriores, da França que está razoavelmente destruída ali com Napoleão, vai sofrendo alguns problemas, mas ainda é a França, não é um poderoso império europeu. E, portanto, essas nações temem entrar em conflito com a França ou sofrer retaliações comerciais ao fazer relações comerciais com o Haiti. Então, a situação do Haiti pós-independência, do ponto de vista comercial e político também, é muito precária, né? Claro que à medida que você precisa do reconhecimento da sua independência. Né? E o reconhecimento se dá por quem tem força. Como o Haiti lidou com a questão das dúvidas impostas pela França após a independência? Esse foi um grande problema, né? As dívidas, né, que se impuseram, que é o que muitas colônias fazem, acho que exceto a Inglaterra, que faz dos Estados Unidos. Se a gente olhar os processos de independência do Brasil, de outros países da América Espanhola, né, Colômbia, Bolívia, há sempre, ao final desse processo, que é um processo que se encerra no acordo diplomático, o pagamento de uma dívida, o pagamento de uma compensação por aquilo lá. Isso foi arrasador para o Haiti, né? O Haiti ficou preso a essa dívida e isso gerou um problema social no Haiti muito grande de desenvolvimento, porque tinha uma dívida a ser paga com a França. Então isso foi muito ruim para o Haiti. Quais foram os principais desafios políticos e econômicos enfrentados pelo Haiti nas décadas seguintes após a independência? Como eu respondi um pouco na questão anterior, né, os desafios são os desafios de reerguer a sua economia, de se conseguir se estabelecer, porque a economia do Haiti era uma economia agrária, no momento em que o mundo está se industrializando. Temos que lembrar que em 1750 é um marco, mas não vamos dizer, mas eu acho horrível dizer isso, mas está no século XVIII, né? É um processo de industrialização do mundo. O mundo está se industrializando, as indústrias estão se espalhando sobretudo na Europa, estão se espalhando, mudando a atividade econômica do mundo, uma atividade agrária, uma atividade industrial e urbana. O Haiti tem uma atividade agrária ali que está perdendo seu valor, né? Está deixando de ter o valor que tinha em tempos anteriores, né? Então isso é um problema, é um desafio para a economia do Haiti, né? E do ponto de vista político, o desafio é o reconhecimento pelos outros, né? Pelas outras nações, sobretudo pela nação francesa. Eles serem reconhecidos como independentes pela França é importante para que os outros países possam reconhecer e assim retomar relações comerciais, relações políticas, né? Porque nesse momento, né, século XVIII, é um momento que, como eu falei já, as revoluções estão acontecendo, os processos de independência na América estão acontecendo, então é tudo muito subjetivo. Será que vai durar? Será que vai acontecer? Tem que esperar isso? Então, eu diria que o primeiro século, né, não uns 20 anos, o primeiro século é um desafio para o Haiti para se estabelecer como um país, como uma nação. Como a independência do Haiti
afetou a questão das relações sociais no país? Ela vai alterar completamente as relações sociais do país, né? Porque você tinha uma elite branca dominante, uma elite estrangeira, com certeza, né? E você tinha uma certa elite local ali, né? Que eram, sobretudo, filhos, né, de franceses com haitianos, né? É, muitos deles frutos de relações abusivas, enfim, né? É, com a independência, né, há uma reorganização dessa estrutura social do país, né? Onde basicamente essa elite francesa ela acaba sendo expulsa do país para dar lugar a uma nova elite, né? A uma nova organização social, né? Mas que no fundo, assim, a, a, você tem o fim da escravidão, né? Que é importante, mas as questões sociais, eu quero dizer, as questões, tipo, pensar que o pobre melhorou de vida, pensar que. Não, esse continua ali na vida difícil, né? Há melhora de vida, óbvio, para aqueles que estão ali mais próximos à elite. Mas, em grosso modo, o sistema social se mantém o mesmo, agora sem a escravidão, obviamente sem a escravidão, né? E sem uma elite europeia comandando e coordenando ali o país. Qual é o papel do voodoo haitiano na cultura e identidade do país, especialmente durante a luta pela independência? Isso é muito interessante. O voodoo, que é um objeto religioso, né? Que se mistura aí com raízes africanas e que é ressignificado na América, né? O voodoo na América ele é ressignificado porque ele recebe a influência católica, cristã, né? É, e influências das culturas locais que existiam ali na América Central, né? Havia uma cultura muito forte dos incas, dos maias, né? Desculpa, dos astecas. Os incas estavam aqui Peru, né? Os astecas, os maias, né? E isso se ressignifica essa questão religiosa, né? Que é muito importante porque ela dá uma identidade e uma unidade. As pessoas reconhecem naquela religião e, e ao se reconhecerem nessa religião, elas conseguem uma unidade, né? Porque elas entendem que ali está o oposto ao seu dominador, né? Ao seu dominante, são os franceses, que bem ou mal são católicos. E introduziram, né, a Igreja Católica no Haiti. Né? Tanto é que o Haiti está na Ilha de São Domingos, né? Não recebe esse nome à toa. Como essas nações africanas reagiram à independência do Haiti, considerando a conexão com suas próprias experiências coloniais? Olha, eu sinceramente não sei responder essa pergunta das nações africanas, mas eu posso imaginar aqui, falando com você, talvez não teve uma reação. Porque nós estamos falando de mundos que se conectam sobretudo pela vida da escravidão, né? E pela via religiosa, pela via das religiões matrizes africanas que são trazidas para a América e são ressignificadas. Então é muito interessante que você for observar alguns rituais de matrizes africanas no Brasil, esses rituais na África, eles são diferentes, né? Eles não são iguais. Óbvio que há semelhanças entre um e o outro, né? Mas não há uma igualdade. Diferente, então, por exemplo, se você for numa missa católica. Numa missa católica no Brasil ou na África, é o mesmo ritual que existe ali. Óbvio que em língua diferente, é o mesmo ritual. É, ou no, então, há essa questão, né? Mas pensando, né, nessa conexão, mas pensando no que eles poderiam pensar sobre o Haiti, eu acho que talvez no século XVIII, eu chutaria isso, especularia esse lado,
no século XVIII, não houve talvez uma resposta ou uma compreensão disso. Porque a África está muito distante do Haiti, geograficamente, linguisticamente, né? É, e politicamente. As nações africanas também estavam sob domínio de algumas nações europeias, a saber, portuguesa, principalmente portuguesa e francesa. É, eram ocupações que se davam, sobretudo, os portugueses eu posso falar com muita certeza, que estavam no litoral, não iam ao interior. Né? Então, os contatos não eram tão grandes, assim, tão efetivos. Né? Então, eu acho que eu arriscaria dizer a você que naquele momento, para elas, o fato talvez passou despercebido, se a gente olhar, talvez. Talvez isso teria que ser um estudo mais aprofundado, assim, pensar, ou procurar alguma coisa mais. Né? Afastados, né? O Haiti com o conflito africano nesse momento. Né? O Brasil estaria mais conectado também com o conflito africano ou também está no mesmo patamar do Haiti? Não, aí o Brasil tem conexão. Porque a circulação, a gente eu gosto, a gente pensa esse negócio de comércio internacional, né? A gente acha que comércio internacional é uma coisa que começou ontem à tarde. Não, começou já, isso existe há séculos, né? A gente pensar que Marco Polo fazia comércio internacional, saía lá da China, em seda, vendia seda em Paris. Olha o caminho que ele percorria, né? Muitas outras coisas tem ponta nisso. Pimenta, né? Pimenta é comum na nossa comida hoje. A pimenta é uma coisa asiática. Né? Não é a pimenta. Eu sou muito não de pimenta, já a pimenta preta, ela é do reino, ela vem da Índia, né? Vem de lá. Então, quando a gente olha para a América, né? Para a América, a circulação de pessoas é muito mais intensa do que essa circulação entre a América e a África, sobretudo no século XVIII. Porque o comércio escravista, né, já está já num momento de decadência, né? De decadência no sentido de diminuição do fluxo. Né? O fluxo do século XVII é um grande fluxo. No Rio de Janeiro entram mais de 1 milhão de escravos. Né? Bahia, né? E mais no 18, né, mesmo no 17, nesse contexto de América, há uma circulação entre essas regiões de comércio, regiões de produtos vários que a gente pode pensar. Apesar que as redes de senhores, as redes de escravos, as redes de transportes escravos, elas eram muito delimitadas. Né? Havia comerciantes, o comerciante vendia escravos para o Brasil, né? Ele vendia escravos para o Brasil e para a Argentina. Então, era a rota, saía lá de Angola, parava no Brasil ia para a Argentina, daí voltava. Depois havia essa rota para a América Central, e alguns dessa rota da América Central abasteciam o sul dos Estados Unidos. Ali, né? Outros eram só exclusivamente dos Estados Unidos. Né? Mas a circulação de pessoas, a circulação de produtos, né? Então, a notícia do Haiti, a notícia da independência do Haiti, ela se espalha muito mais rápido na América do que nas outras regiões do mundo. Na França que chega também, a colônia, né? Mas na África, eu arriscaria dizer que não houve, assim, naquele momento, uma repercussão. Olha, se eles fizeram independência, né? Até porque os processos de independência africano são processos que começam no século XX, né? No século XX, e que são antecedidos, obviamente, por imperialismo, né? Imperialismo do século XIX, que ali, então eles podem ter reagido, assim, imperialismo. Enfim. Mas eu acho que eu fiscaria dizer isso, que não tem uma ligação, uma conversa ali. O Haiti desempenhou um papel na promoção de direitos humanos e da igualdade social ao longo da história? Depois disso, pode compartilhar alguns exemplos disso?
Eu acho que, talvez diretamente, não. A ideia de direitos humanos é uma ideia que nasce da Revolução Francesa. É uma ideia que está na Revolução Francesa. E olha só, a Revolução Francesa, que ocorre em 1789, em 1791, 92, tem o terror jacobino, que mata uma galera. A própria Revolução Francesa matou uma galera, inclusive o próprio rei. Né? O rei, a rainha e seu filho. Foram todos mortos. A família real foi dizimada. Mas os direitos humanos é algo que nasce da Revolução Francesa, sabe, dos teóricos dessa revolução, dos teóricos dos iluministas, que estão ali pensando, estão vivendo na França nesse momento. Então, o Haiti, nesse sentido, talvez pouco tenha contribuído. Mas se nós pensarmos o Haiti enquanto uma nação hoje, trazemos essa questão do século XX, por exemplo, eu acho que a discussão vai válida na contribuição dos direitos humanos. Inclusive, nesse processo que nós tivemos recentemente, e acho que deve ter uns 20 anos nisso, da intervenção da ONU no Haiti, do projeto de intervenção da ONU, que o Brasil participou com uma missão diplomática, uma missão militar, essa questão do estabelecimento desse direitos humanos, de restabelecer ali os direitos humanos, os direitos das pessoas, da vida, das pessoas, garantir a vida. Eu queria fazer mais duas perguntas, antes de passar por trás. Por que o Haiti ele tinha mais conexões com a América do que com os países exteriores? Por causa da proximidade e da circulação. Se nós olharmos, o Haiti, ele é uma ilha. Aí tá a gente olhar para a geografia, lá em cima, Estados Unidos e tal. Aí tem uma ponta gigantesca assim, que é meio curva, É o México, Panamá, Costa Rica, aí até que chega a América do Sul, Nessa curvinha, nesse meio, tem várias ilhas ali. Tem a ilha do Haiti, as Bahamas, Cuba, Curaçao, são várias ilhas aí que há uma circulação de pessoas entre essas ilhas. Algumas ilhas, inclusive, a circulação se dá por barquinhos normais, canoas. Acho que esse é o termo mais correto. Então, há essa possibilidade, dessa circulação, da circulação comercial também, de uma ilha abastecer a outra, e abastecer o continente abastecer essas ilhas, toda essa circulação, Professor Tiago, existe algum material didático que faça com que o estudante de história aprenda mais aprofundadamente a história do Haiti? Olha, não posso dizer para você que ainda tem, mas tinha. Antigamente tinha. Acho que a editora Ática tinha lançado uma série de paradidáticos sobre revoluções. Então eram vários livros fininhos, 30 páginas, com alguns com desenho, que eram muito interessantes, sobre revolução. Depois teve um grande esforço, agora voltou, parece. E eu não sei se tem o livro da Revolução Haitiana lá. Mas é uma coleção também muito interessante, chama-se Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Tem duas coleções, Primeiros Passos e O Que É. Mas eu acho que nos Primeiros Passos, acho que deve ter alguma coisa sobre a Revolução Haitiana ali. Eu não vou saber de memória agora te falar isso. Mas esses livros, havia, pelo menos, eu posso dizer para você, até o começo dos anos 2000, esses livros paradidáticos que eram muito bons, e que eu acho que se perderam assim, um pouco em sala de aula. Assim. Poderiam voltar, mas acho que se perderam um pouco nesse caminho. Professor, você acha que o Haiti, ele teve por exemplo, as potências europeias, elas queriam tomar o Haiti para elas depois da independência? Você acha que ela foi alvo alvo de ser dominado, já que foi independente? Não, de maneira alguma, porque nós estamos falando aqui, Napoleão já estava no governo, Napoleão estava com um processo expansionista sobre a Europa.
lembre-se que, eu não vou saber agora a data exata, mas Napoleão decretou bloqueio continental, né? Proibindo o comércio com a Inglaterra. Né? E a Inglaterra, por sua vez, tinha outros problemas, outros interesses, e não ia invadir o Haiti, arranjar uma confusão no Haiti à toa, né? Para poder simplesmente causar pirraça ou me provocar, enfim, qualquer coisa que valha em relação à França, né? Então, nenhuma nação se dispôs, né, a invadir ou a tentar conquistar ou reconquistar o Haiti, a não ser os franceses. Eles eram os únicos interessados na manutenção do seu poder ali. Não tinha os espanhóis, que se não me engano, a Espanha dividia a Ilha de São Domingos com a França, não é? Sim, a Espanha dividia, né? A Espanha tinha ali a, o Haiti e São Domingos, né? São Domingos que é espanhol. Mas não iam entrar nessa loucura também. A Espanha também já era um império em decadência e com vários problemas também surgindo em outros territórios, né? É, é um momento de reorganização das forças da Europa, né? E nesse momento cria-se um vácuo, poder, né? Muito interessante, porque que alimenta as independências da América, né? Salvaguarda, é interessante pensar, porque a, o único lugar que se protege disso, talvez, é Portugal. Que faz o quê? Foge com família real para o Brasil. Pode não, eles saem, eles podem, a ideia da fuga é muito errada. Eles saem de Portugal e vêm para o Brasil. Garantir o quê? Não só a manutenção da família real, mas como garantir essa colônia que eles tinham. Talvez foram os únicos que tiveram a sagacidade de, olha, podemos perder talvez ali por um tempo o reino, mas vamos garantir o que nos sustenta, né? Que era o Brasil. Aí vem para cá, não. Saída de Portugal, saída da corte portuguesa, né? São 15 mil pessoas que chegam ao Rio de Janeiro em 1808. Não é uma saída do dia para a noite como se quis, né? É uma saída que demorou, é uma saída que foi planejada e estudada. Interessante. E você acha que para a França a perda do Haiti foi muito significante? E se ela se fosse uma colônia muito exportadora, né? Rica de recursos, qual seria o recurso que ela é mais dominante? Nossa, eu acho que não. Eu acho que teve um impacto para a França do ponto de vista da manutenção dos seus territórios, né? Da manutenção de um poder político, né? Sobre uma região importante, que produzia cana-de-açúcar, produzia e que é importante, ele era importante naquele momento, né? Então, acho que o impacto é esse. O impacto político de perder um território e o impacto de perder um lugar de comércio. Assim, na independência do Haiti, teve alguns heróis, podemos dizer, alguns possíveis generais que comandavam o povo, né? Alguma curiosidade sobre essa independência? Sim, o grande herói deles, que é o Toussaint Louverture. Né? O meu francês é muito bom, mas é o Toussaint Louverture, que é o grande líder dessa revolução, né? E torna-se uma figura mítica, tanto no Haiti como fora do Haiti. Né? Ele é preso, ele e a família são presos, levados à França, e ele acaba morrendo nos cárceres franceses por pneumonia. Que é da hora de sair. Os cárceres franceses não eram o lugar mais quentinho do mundo, né? E ele estava no Haiti, que era um lugar quente, foi para a França, pegou pneumonia e morreu. E criou-se aí um herói, um mito, que é essa figura, até hoje, reivindicada aí por vários grupos. Tiago, você acha que o Haiti, podemos dizer, ele foi abusado, né? O território dele foi abusado por causa dos escravos, né? Você acha que algumas potências podem ter feito isso com ele até hoje? Com certeza, né? Eu acho que, pensando, né, um pouco na geopolítica contemporânea, são lugares que até hoje estão sob o julgo das nações dominantes.
influência americana, influência de outros territórios, de outras nações. Mas sobretudo ali, né, essa influência americana de exploração de mão de obra, né, de exploração de várias coisas, né? É, então, acho que isso tem esse reflexo. Tem uma consideração, né, sobre o nosso podcast? Você gostou? Eu quero agradecer, achei muito bacana, né? Achei interessante, né? É um formato de mídia que está ganhando força, né? Esse negócio de podcast, né? Acho que é muito bom, né? Isso ajuda a divulgar a história, né? Divulgar o trabalho dos historiadores, divulgar os acontecimentos históricos, né? É, então, fico feliz de estar aqui com vocês, fico feliz de participar com vocês, né? De falar um pouco do Haiti, da Revolução do Haiti, desse país.